E depois daquelas reuniões, ele chegava para mim, diante do pastor, do presbítero, e dizia assim: eu confio nesse jovem, esse jovem tem fibra, esse jovem não tem medo de homens. Boa tarde, meus irmãos, boa noite, bom dia. Dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Quem é inscrito no canal já me conhece, eu sou Natanael Santana. E para aqueles que ainda não são inscritos, eu peço a você que se inscreva no canal, porque aqui eu só falo aquilo que a Bíblia realmente ensina, independente do que eu talvez acreditasse antes, ou independente daquilo que os superfinos apóstolos têm ensinado por aí afora. Não, eu não sou apóstolo, não sou pastor, não tenho nenhum cargo ou designação. E tudo que eu sou pela graça e a misericórdia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele era criticado por falar verdades que muitos, mesmo na congregação de Deus, não queriam ouvir. E alguns diziam que Paulo era fraco, suas palavras eram insignificantes, que o conhecimento que Paulo tinha não era um conhecimento divino. Como hoje, né, muitos ainda acusam Paulo e os escritos de Paulo, dizendo que não são inspirados e que Paulo falou muitas vezes de sua própria iniciativa. Mas isso é mentira, conforme 2 Pedro capítulo 3, verso 14 e 15. Tudo que Paulo falava foi de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu. E eu confesso a vocês e declaro a vocês que o que eu falo aqui é de acordo com a sabedoria que o meu Deus, o nosso Deus Jeová, ele tem me dado nesses 34 anos de estudo bíblico. Entrou agora, completou 35 anos agora. Desde a minha juventude me dedico à Bíblia, me dedico a servir fielmente a Jeová, sem levar em conta o que os homens pensam, o que os homens dizem e o que eu desejo ou penso. Porque Jesus disse: quem não negar-se a si mesmo não é digno de mim. Esse vídeo, meus amigos, meus irmãos, eu estou fazendo para responder a um telespectador aqui do canal que assistiu um vídeo meu falando sobre a desassociação. No vídeo eu falei que a desassociação, o capítulo 5 de 1 Coríntios, ele tem que ser aplicado no âmbito congregacional e não no âmbito familiar. E ele disse que eu não sabia de nada. Eu vou ler essas palavras do apóstolo Paulo antes de mostrar esse comentário desse rapaz, dessa pessoa, e vou trazer para mim essas palavras. Note bem, para aqueles que consideravam Paulo imperito na palavra e para aqueles que me consideram também imperito na palavra. Paulo diz: porque eu considero que em nenhuma única coisa me mostrei inferior aos vossos superfinos apóstolos. Porém, mesmo que eu seja imperito na palavra, certamente não o sou no conhecimento. Porém, manifestamo-vos isso, de todo modo, em todas as coisas. Notou? Mesmo que você, meu amigo, ou minha amiga, ou meu irmão, me considere imperito na palavra, eu não me considero assim. E aqueles que me conhecem, e aqueles que me conhecem pessoalmente, eles também não me consideram assim. Mas isso quer dizer que eu me considero melhor do que qualquer outro? Não, não me considero melhor, mas também não me considero inferior. Apenas penso de mim aquilo que é permitido por Deus eu pensar. Que pela graça de Deus, o conhecimento que Deus tem me dado e eu tenho distribuído aqui através desse canal, eu agradeço a Ele e eu sou o que sou por causa dele. Bem, vamos para o questionamento do telespectador. Bem, vocês vão ver agora através daqui, ó. Aí está, não é? Aí está o comentário que ele fez no meu vídeo.
até me rebaixando, né, dizendo que eu não sei de nada. Amigo, eu posso até não saber de nada para você, mas para Deus eu acredito que eu sei alguma coisinha, viu? Sabe por quê? Porque mesmo na minha juventude, os pastores, até mesmo o pastor presidente das Assembleias de Deus aqui na Paraíba, que me conhecia bem e me convidava até mesmo para as reuniões ministeriais, apesar de eu ser apenas um auxiliar do pastor, aos 19 anos de idade, até meus 23 anos, ele me considerava um jovem muito inteligente. E ele sabia que eu não tinha medo de pregar a verdade. Mesmo quando eu estava dirigindo a escola dominical, que ele vinha visitar a nossa igreja, a nossa congregação, eu perguntava, que é de praxe, o irmão deseja continuar na direção aqui da reunião da escola dominical? E ele dizia, não, jovem, pode continuar. E depois daquelas reuniões, ele chegava para mim, diante do pastor, do presbítero, e dizia assim, eu confio nesse jovem, esse jovem tem fibra, esse jovem não tem medo de homens. Muitas vezes, quando eu chego na igreja, que está havendo uma reunião, um pastor ensinando a igreja, eu vejo muitos pastores tremerem, literalmente, e gaguejarem. Mas esse jovem, do jeito que eu cheguei, assim como ele estava, ele permaneceu. E eu confio em homens dessa sorte, dessa qualidade. Muitos irmãos me consideravam como um irmão jovem, muito sábio para a minha idade, dentro das escrituras. E fui crescendo e adquirindo mais conhecimento pela graça de Deus. Me tornei estudante da Bíblia e testemunha de Jeová. E eu estava canso de ouvir irmãos, vários irmãos, dizer o conhecimento que o irmão Natanael tem, apesar dele não ser ancião, ele coloca os anciãos no bolso. Mas você está pensando que eu me engrandeço por causa disso? Ou me engrandecia? Não. Perante Jeová, eu não me considerava melhor e também não me considero inferior a ninguém. Eu me considero como alguém que alcançou a graça do Senhor para ter conhecimento. Jeová é tão maravilhoso que quando ele me deu essa cabeça grande que eu tenho, não foi à toa, mas foi para adquirir conhecimento. Até mesmo quando eu estudava na escola normal, tinha um amigo muito querido, se ele algum dia assistir esse vídeo, ele vai se lembrar desse seu amigo chamado Natanael. Lá em Pernambuco, no ano de 87, a gente estudava junto, esse amigo chamava Elvis. O sobrenome envolvia também a palavra Santos. Não sei se era Elvis Santos ou era Elvis dos Santos. Eu sei que lá na Escola General Abreu e Lima, em Pernambuco, e também na cidade de Abreu e Lima, ele muitas vezes chegava para mim e dizia, Natanael parece que tem um computador dentro da cabeça. E as minhas professoras sempre me incentivavam a ensinar os alunos. E eu passava aquele meu conhecimento que eu adquiria facilmente para os alunos e de uma forma que eles aprendiam. Bem, no campo espiritual não é diferente. Por isso eu vou responder o seu comentário, amigo. Lendo aqui, eu escrevi e vou ler para você, tá certo? E no fim eu vou deixar um desafio para você responder. Diz assim, resposta a um telespectador no meu canal do YouTube, o Cristianismo Livre Brasil. A resposta que eu dei a você está também lá no canal, na área de comentário, foi essa. Onde eu falei que o transgressor não deve ser punido com a censura que Paulo falou. O que falei é que o corpo governante vai além do que está escrito. Pois se uma pessoa aceita a disciplina e continua assistindo às reuniões conosco, me mostre um texto bíblico apoiando o ensino de que os irmãos não devem nem cumprimentar esse irmão que está sendo disciplinado e que se arrependeu. Ou você acha que 2 João 7 ao 11 está se tratando do mesmo assunto de 1 Coríntios 5? Mesmo 1 Coríntios 5 deve ser aplicado apenas aos não arrependidos. Veja os versos 1, 2 e 11. Ainda assim, Paulo nos manda admoestá-lo com amor. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. O que indica que, ao menos, os anciãos deveriam, o que não fazem, uma vez ou de vez em quando, visitar estes irmãos, a menos que estes digam que não querem receber tal visita.
Outra verdade que falei no vídeo, e não é minha interpretação, é que as orientações de 1 Coríntios 5 devem ser aplicadas apenas na congregação e de forma espiritual. Essa carta não foi dirigida a nenhuma família em particular, como você pode ver em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, em momento algum, está mandando um pai ou uma mãe expulsar seu filho ou sua filha desassociado ou dissociado de sua casa, simplesmente por este fato. Não. Está falando para expulsar do seio da congregação cristã a pessoa desassociada, caso essa pessoa não aceite a censura feita pela congregação. Veja 1 Coríntios, capítulo 5, 1 a 6 e 13. Me diz aí, caso minha esposa seja desassociada ou se dissocie, porque não quer mais ser testemunha de Jeová, ou mesmo porque cometeu adultério, onde a Bíblia diz que devo expulsá-la do nosso lar, da nossa família, da nossa casa? Me diz aí, amigo. Espero sua resposta bíblica, se tiver cacife para responder. Então, essa é a minha resposta. E espero que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem. E se desejarem fazerem carta para escrever a Bethel sobre esse assunto baseado nesse vídeo, nessa resposta que eu dei, fiquem à vontade. Porque o corpo governante precisa aprender a verdade, que eles se afastaram. Pergunto a vocês, se o irmão Charles Taze Russell ressuscitasse hoje, você acha que ele se tornaria testemunha de Jeová? Fiquem na paz.